Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. Viva. Coração com coração. Né? É. Bem-vinda. Uma honra. Esse é seu. Estou tão acostumada a estar desse lado. É um lugar bom. Já me entrevistou, né, Li? Sim. Eu falei, gente, agora a gente trocou. Olha que maravilha. Literalmente. Vida em movimento. Viva. Muito feliz. Muito. Ali é uma grande estudiosa, gente, das tecnologias das grandes civilizações, assim como do que está por vir. Gente, pelo amor de Deus, quem não conhecia a Lígia, comece a segui-la, 1, 2 e já. O tempo é agora, tá valendo. Porque ela faz muita coisa incrível e é um nome aí bem bacana aqui que a gente tem no Brasil, desses estudos mesmo. Eu acho que eu vou gostar de ouvir, Li, de você, essa sua relação, esse olhar, como que entrou a espiritualidade mesmo, né? Nessa sua busca desde cedo, né? Como que a espiritualidade, o papel dela nisso tudo, nesse seu estudo de tantos anos, que eu tenho certeza que está caminhando junto. Perfeito. Bom, boa noite. Primeiro é uma honra. Segunda é uma honra. É sempre uma honra. Eu acho que essa é a arena mais acolhedora e honesta para eu poder falar essa história. Para alguém que vive com tecnologia desde muito menina, e espiritualidade também, mas esse sempre foi o lado B, né? É mais fácil atualmente eu trazer espiritualidade para o meio tecnológico, através das falas de autoconsciência, autoexpansão, desenvolvimento humano. E eu não estou sozinha, grandes futuristas falam de coisas parecidas, porque futuristas que não colocam a vertente humana desenvolvida, eles não são futuristas, eles são fatalistas. Mas eu sempre entendi que o oposto talvez não fosse necessário, trazer tecnologia para quem já trabalha com espiritualidade. E qual não for a surpresa que precisa desmistificar o lado tecnológico? Quem vai muito para a espiritualidade já entendeu que a maior tecnologia é a máquina humana. Mas não é todo mundo que consegue acessar da forma e do lugar que a gente consegue. Então, respondendo a sua pergunta, a espiritualidade sempre esteve lá. Eu acho que ela acontece muito junto, né? E quando eu começar a fala, eu vou dizer detalhes disso. Mas daqueles coeficientes que você coloca, né? O QI, esse nem acho que ninguém mais importa, né? O coeficiente emocional foi sempre um trabalho, mas o coeficiente espiritual, o eu sou, se eu tivesse que dizer o que eu sou uma teacher. Eu sou uma professora. Eu acho que eu sempre me predispus a isso, é uma grande paixão. E eu sempre lutei contra o fato de eu ser uma healer também. Ser professora é um lugar confortável, ser uma curadora. E não se enganem, isso começa pela gente. Ser professora de mim mesma sempre foi um lugar que eu busquei ser. Ser uma curadora de mim mesma é novo. E aí a gente só consegue fazer no fora aquilo que está cheio no dentro. Não tem outra forma. E eu acho que é aí que tecnomagia começa a acontecer. Ela é recente. Acho que a primeira vez que eu falo oficialmente dela foi no TEDx, agora em maio. Num processo super bonito, né, que eles conseguiram capturar um lado meu. Ele sempre foi o lado B. Eu contava essas pesquisas, eu contava tudo que eu vivi com civilizações ancestrais, eu contava todas as religiões que eu passei, e eu fui a fundo a muitas delas. Em mesa de café, em lugares acolhedores, entre amigos, mas eu não contava para as pessoas, porque eu sempre achava que isso poderia prejudicar o trabalho que eu fazia com tecnologia. Qual não foi a surpresa, né? Que as pessoas estão mais necessitadas em fazer essas pontes do que qualquer outra coisa relacionada à pura tecnologia. Então, acho que o que eu vou falar hoje à noite tem a ver... Vamos lá? Põe lá. Posso? Que acho que eu vou contando a história e aí vai ficando mais claro. Tem a ver com essa ponte. A gente está às vésperas de viver grandes revoluções tecnológicas. E aquilo que as religiões conseguiram por muito tempo,
que seria a possível conversão, as possíveis pontes. Existe uma grande descrença entre as religiões, as pessoas em relação às religiões organizadas. Existe uma vontade muito grande de ressignificar coisas sem fronteiras. Mas tem muita coisa que a tecnologia vai fazer, e a gente vai chegar lá no discurso, que vai ajudar a chegar nessa espiritualidade sem fronteira. Exatamente porque as pessoas vão exercitar achando que é uma coisa e vai acabar sendo outra. E isso eu nunca contei, nem no TEDx. Então o que eu vou fazer aqui é, até onde os slides forem preto e vermelho, estava no TEDx. A partir do momento que os slides ficarem violeta, é a minha visão mais honesta de tudo isso. Ok? Então vamos lá? A tecnomagia, ela nasce de uma frase do Arthur Clarke, o que escreveu 2001, Odisseia no Espaço, para quem gosta desses filmes, que eu brinco que não é filme de ficção científica e nem cultura pop. Eles só estão preparando a gente de forma massiva para aquilo que já é, né? E aí, ele diz que toda tecnologia madura, ela não se difere da magia. Exatamente porque ela encanta, porque ela manifesta coisas, porque ela trabalha com dimensões do invisível, que hoje a gente teletransporta e faz transmissão de pensamento em 3 cliques. Penso, digito e mando pelo WhatsApp. Isso seria muito impensado. Eu não vou dizer 100 anos atrás, seria impensado 20 anos atrás. Né? E aí, desse lugarzinho, eu conto a história de que tudo começou no verão de 95. Eu vou fazer 40 em outubro, então eu tinha 15. E chegou o computador em casa, né? Quem tem mais ou menos uma idade vai lembrar, aquelas coisas meio brancas. E foi uma comoção. Foi a primeira vez que a família foi teletransportada. Eu estava lá capitaneando o apertar dos botões, né? E juntos a gente decidiu que nós iríamos ir para a França, dentro do Louvre, para que a gente pudesse ver a Mona Lisa. Ela levou muito tempo para manifestar na nossa frente. Pixel a pixel levou horas. Mas quando ela chegou lá, foi a primeira vez que a gente sente teletransporte mesmo. Hoje a gente faz isso a qualquer momento que eu abro qualquer uma das janelinhas digitais, a gente acaba sendo teletransportado. Existe a noção de atenção geográfica, que por muito tempo foi igual ou melhor, a proximidade geográfica foi muito tempo igual à proximidade de atenção, e hoje não. A hora que vocês estão nas janelas digitais, virtuais, onde vocês estão, o corpo está aqui, vocês estão em algum outro lugar. A gente já está praticando aí o início de desdobramento, né? E foi o que aconteceu com a gente. O que mais aconteceu ali? Nesse mesmo 95, meses depois, virou verão, eu tinha férias, eu fui para casa dos meus avós, e eu amava a biblioteca do meu tio René. Eu sempre amei biblioteca. Eu ficava lá limpando, organizando, e toda vez eu tinha uma viagem mágica, né, dentro daquele lugar. E aquele verão não foi diferente. Cai na minha mão, literalmente, um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Eu não sei quantos de vocês já viram, é do Erich von Däniken. E ele viaja ao redor do mundo, em sítios sagrados, das pirâmides do Egito, que são os mais famosos, até muitas ruínas que a gente nem sabe que existe. E ele pressupõe que aqueles deuses da antiguidade não eram bem deuses. Eles foram astronautas de civilizações nem tão assim mais evoluídas do que a gente, que eram capazes de fazer viagens interplanetárias. Eles chegaram até aqui e transferiram tecnologia. Eu não preciso dizer que, quando eu vi essa foto, me impactou muito, porque esse é um deus maia, ele está em uma das pirâmides lá do México, e ele está ali operando uma máquina que voa. Todo mundo fala ali, rapidamente, essa é a original, que ele está digitando, provavelmente, um computador. Mas em 95, para alguém que, sei lá, 7 semanas atrás tinha visto pela primeira vez, eu falei, aí tem coisa. Determinou quem eu queria ser. Eu queria ser alguém que soubesse muito sobre tecnologia e que eu pudesse viajar a esses lugares todos. Dos 15 anos aos 23, que foi as minhas primeiras incursões e excursões oficiais para esse mundo todo, o que eu fazia? Eu tive 15 anos agora já na carreira de tecnologia, foram 12 só numa corporação grande de tecnologia. Então, para cada lugar que eu era mandada para o mundo, eu dava um jeito de dar uma gugada e falar que sítio
arqueológico de civilização ancestral está perto. Estava em Londres, puxa, Stonehenge está a 1 hora daqui. Estava visitando um cliente no México, na cidade do México, as pirâmides do Sol e da Lua de Teotihuacan, estava ali a 40 minutos. E assim eu fui, de férias em férias, de reunião em reunião, fazendo um hibridismo gigantesco entre tecnologia e magia na minha vida. Em paralelo, eu estudei boa parte das religiões que pudessem me traduzir as perguntas do invisível. Então, sei lá, eu acho que eu era a mais jovem aprendiz da escola de aprendizes do Evangelho no kardecismo. Depois eu fui à igrejas evangélicas para entender qual era aquele lance daquele louvor. Depois eu fui fazer 4 anos de massoterapia para entender qual era a parte toda indiana. Eu fui até vice-presidente do Livro de Urântia, para quem conhece. E é uma das viagens mais incríveis que eu fiz, foi tentar decifrar aquilo tudo. Eu acho que no final foi para entender que a religião é do nosso coração, que você precisa ter relacionamento com o invisível para poder entender o que está às vésperas de acontecer. Independente do seu disfarce na Matrix, nós estamos em franca era de transição. A gente não tem mais os caminhos. E se a gente não estiver conectado com o invisível de alguma forma, fica muito difícil dar o próximo passo. E eu não sei de vocês, mas a partir de 2012, o que quer que a gente fazia na Matrix, que era aceitável, deve estar incomodando. Se não incomodou já ao ponto de vocês migrarem totalmente o que vocês faziam antes de 2012, provavelmente está incomodando o suficiente para isso ser talvez a sua fonte de renda, talvez a sua fase de transição, talvez... E se vocês estão aqui, numa terça-feira à noite, querendo escutar sobre tecnologia, se vocês já não estão migrados, vocês estão em franca migração. Então, por quê? Porque, quanticamente, não tem passado, presente e futuro. Embora a gente tenha algumas linhas espirituais que predispõem reencarnação, uma vida depois da outra, quando a gente vai abrindo as físicas e as possibilidades de aprendizado, o que a gente percebe é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui e agora. Tem um físico que eu gosto muito, que é o Nassir Haramein. Ele fala, além do design inteligente, né, até a natureza ela é muito inteligente para ela se manifesta. Ele é um código que provavelmente foi escrito por um designer inteligente. E ele fala uma coisa muito interessante, que assim, o tempo, ele só é unicamente a memória do espaço. A Terra, ela gira elipticamente ao redor do Sol, e a cada 365 dias ela faz um ano. O problema é que quando ela... O problema não, a solução. Quando ela volta para aquele mesmo lugar, completando um ano, provavelmente no 1º de janeiro de cada ano, ela não está na mesma latitude e longitude. Isso é astronomia. Ela está a alguns ângulos, vamos supor para cima, porque é difícil dizer cima e embaixo, mas ela está a alguns ângulos distante daquela volta do ano anterior. Isso quer dizer, se eu quisesse voltar em alguma história no Egito, desses povos que a gente observou aí, eu não preciso voltar no tempo. Se eu pudesse fazer a espaçonave Terra voltar no espaço, eu ganho de novo aquele tempo. O problema é que estamos todos em movimento, não tem nada parado no universo. Estamos todos rodando ao redor de sóis centrais. No nosso caso, a gente está rodando ao redor do centro do Sol, da Via Láctea. E a gente está recebendo muita informação. Os maias estavam certos. Alguma coisa acabou em 2012 e recomeçou. In front of our very eyes. E é isso que a gente está sentindo. E onde é que entram as tecnologias nisso tudo? O fato de eu ter estudado muito esses lugares, eu ter visitado, e cada lugar traz o seu povo, e cada povo, quanto mais antigo, mais lendário, porque a gente não tem registros. O que sobrou muito pouco. Mas eles tinham algumas correlações. Se a gente fala, hoje eu falo muito de dados no mercado, Big Data, e como, né, a inteligência artificial vai fazer a diferença, etc. e tal. Poxa, mas eu descobri que os incas... Isso, para mim, é a internet mobile com inteligência nada artificial mais incrível que eu já tive acesso. Isso chama-se Kipu. Eu tenho um na minha sala porque é incrível. Era cintos, onde esses nós, eles chamavam de talking knots. Eram os nós que falavam. E o Império Inca era muito famoso porque ele não usou violência. Ele usou muito pouca violência para garantir que os povos, né, ao longo do Império, pensa que era no meio de Cusco ali, para cima de Lima, e ele descia até aqui embaixo, nos Andes argentinos. Ele só não veio para o Brasil porque tinha uma Amazônia no meio. Mas, teoricamente, ele veio bastante aqui para baixo. E o Inca ficava em Cusco, que significava umbigo do mundo.
E ele sabia o que estava acontecendo no império inteirinho em até 72 horas. Por quê? Porque os nós falavam. Então ele chegava num povo, ele falava assim, olha, eu trago aqui a tecnologia que eu tenho hoje, de alimentação, de controle, de etc e tal. Eu trago aqui também toda a comunicação, isso já estava instalado. Eu não vou te fazer nenhuma guerra, a não ser que você me ofenda, ou enfim, guerreie comigo. Eu vou deixar você adorar os seus deuses e falar a sua língua, mas para a gente ter uma comunicação em comum, você vai ter que aprender a minha. E eu peço que você entre no sistema de comunicação, que é os seus homens correm 2 quilômetros, com um cinto codificado, encriptado na cintura. Os 5 primeiros nós, todo mundo sabia. Quantidade de homens, de mulheres, de alimentos, animais, era de bem comum, era o Big Data comum. Assim como São Francisco faz lá com todos os dados comuns da cidade aberto para todo mundo, para as pessoas poderem fazer coisas a partir deles. Os de lá, os outros nós, eram criptografados e aí só o Inca e os sacerdotes tinham acesso. A gente não sabe o que tinha ali. Isso funcionou por muito tempo. Quando a gente fala de... Opa, acho que eu pulei um. Quando a gente fala de automatização, a gente tem a cidade lá da Coreia do Sul, Songdo, com todos os apartamentos automatizados, pneumáticos, o lixo orgânico, inorgânico, a água, tudo é muito inteligente. Mas, de novo, o que eu vi em culturas como maias e incas era um sistema hidráulico tão fantástico que passa água até hoje na frente das casas para que todo mundo tenha acesso. Então, eles tinham tecnologias, desde construção, arquitetônicas, que ninguém sabe direito explicar. Quem já foi para Machu Picchu aqui? Quando a gente chega naquela cidade sagrada e que você vê como é que foi cortada as pedras, com encaixamento perfeito. E é interessante que quanto mais embaixo, mais perfeita. Quanto mais em cima, mais zoada tá as pedras, entendeu? Então, a gente brinca que algo aconteceu antes que depois não aconteceu depois. E aí você olha aquele vale gigantesco. A explicação oficial é que as pedras vinham rolando. É gigantesco o vale é gigantesco, assim. Vinha rolando as pedras vinham rolando. Acho que se eles falassem as pedras vinham voando, era mais fácil de acreditar do que as pedras vinham rolando. Mas isso acontece muito. Você chega no Egito, tem obeliscos tombados que a gente não tem tecnologia hoje para içar aquilo do chão. Isso ao redor do planeta. Göbekli Tepe, coisas na Turquia, principalmente o que está no Oriente Médio, que o mundo ocidental não pode entrar com facilidade. Tem muita coisa ali que a gente não explica, né? Bom, seguindo aqui. Opa, vai? Energia solar. A gente tem todo o progresso vindo através da energia solar. A hora que a gente mudar a matriz energética do planeta, a gente precisa parar de tirar dinossauro líquido do chão. E principalmente tirar bolsões solares, porque o petróleo nada mais é do que isso, né? E começar a capturar a energia solar, né? Poucas horas de sol, a gente consegue ter uma quantidade gigantesca de energia para meses, anos. E a gente precisa mudar a matriz energética que a gente utiliza no planeta, porque isso é sinônimo de mudar a frequência consciencial de uma civilização. Os físicos estudam muito as matrizes energéticas. Eles falam que, para ser considerado uma civilização mais evoluída, a gente precisa dominar matrizes limpas. E a energia solar e outras energias mais sutis, elas fazem parte disso. Quando você vai para as civilizações e vê como é que eles lidavam com todo esse solar e essa energia, é impressionante. Como é que você consegue mapear o céu com tanta precisão assim? E hoje a gente olha para ele, ok, eu respeito a Lua falando que ela mexe nas marés, eu respeito o Sol porque tem dia e noite, mas Marte já é papo de astrologia, e Júpiter também. Ok, os dois mais próximos ok, e os mais distantes não, né? E eles faziam tudo isso, e tomavam decisões em cima disso. E são os solstícios, os equinócios, você chegar nos lugares e perfeitamente você vê o Sol batendo
Tem um motivo pelo qual eles colocavam aquilo ali. Eles sabiam os grids energéticos do planeta, os vórtices que aconteciam. A gente aqui não sabe. Aí você vai para um lugar no planeta, é todo mexido naquela viagem, o teu amigo do lado fala que está acontecendo, que eu não estou, e você acha que é só a altitude, entendeu? Porque você andou demais ou porque você comeu de menos. E não é. Aqui eu estou numa plateia que todo mundo minimamente já ouviu falar dos meridianos de energia, dos chakras. Isso, você é o fractal, você é o microcosmo do macrocosmos. Você vai para lá e você é ativado pelos lugares, não tenha dúvida, mas saiba que vocês ativam os lugares também. Vocês não vão para um lugar tão longe no tempo e no espaço à toa. A gente tem ali, provavelmente, experiências, e como não tem passado, presente e futuro, está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo, a gente acaba recebendo essas informações. Bom, e aí a gente vai ter avanços tecnológicos sem precedentes. Esses caras tiveram. Então, quando a gente vai estudar arqueologia, você percebe que algo não está contado. Aí você tem que estudar as lendas e as canalizações. E aí você percebe que todas essas civilizações... A mais antiga que a gente tem são os sumérios. Os sumérios, eles são datados de mais ou menos 6.000 anos atrás. A gente tem 200.000 anos de Homo sapiens. A gente tem civilizações como a Göbekli Tepe, que está na Turquia, que acabou de ser, 20 anos atrás, ser desenterrada. Ela estava inteirinha enterrada, e você não sabe o que é. É como se fosse aquele Stonehenge inglês, só que ela parece antenas. E ela está super preservada. E as pessoas não sabem direito o que é aquilo. Dizem que tem 10.000 anos. Vamos assumir que tenha 10.000 anos. Entre 12 e 8 eles assumem. Vamos fazer 10. 10.000 anos de história para trás. Algumas culturas indianas também. Talvez 5, 7, 8, 10. Se o Homo sapiens apareceu há 200.000 anos atrás, o que aconteceu com 190.000 anos de história? Cabe pelo menos 19 sociedades como a nossa, começando e terminando dentro delas. E as lendas contam que foi isso mesmo que aconteceu com algumas. E por que aconteceu? Porque o universo não permite algumas coisas, as leis universais. Ele não permite alta tecnologia com baixa humanidade. E a gente está às vésperas disso acontecer. Por que está todo mundo sendo... Estamos todos aqui trabalhando num único projeto. Com foco, o meu é em tecnologia, o de vocês eu vou conhecer à medida que vocês me contem. Estamos todos trabalhando em subir o gradiente de consciência da humanidade. Porque os próximos 20 anos vai determinar se a nossa história vai ser uma outra história. Porque estamos todos vivendo a mesma história. Já vivemos essa história, a gente tem essa memória celular. O nosso DNA, 10% te dá a cor do olho, cabelo, formato, nariz. Os outros 90%, a gente não sabe direito para que serve, né? Deve ter um monte de informação aí. A gente precisa não repetir essa história. A hora que a vida me levou, tão menina, para os dois mundos, eu nunca entendi. Eu ficava perguntando, o que vocês querem de mim? Por que vocês me levam para todo esse lado religioso, espiritual, né? E para que eu tenho que ter tanta tecnologia? Não faz sentido isso. Até que na entrada do meu quinto setênio, aos 35 anos, as coisas começaram a fazer sentido. Que foi onde deu essa virada. Então, vou contar algumas das tecnologias que estão vindo. Talvez vocês não estejam tão conectados com elas. E aí vocês vão começar a perceber o porquê que a gente precisa ter uma certa urgência. Isso é uma tiara de leitura neural. Quem já esteve nos meus eventos, ouviu alguma coisa. Não sei se vai rodar. Será que roda? Roda. Basicamente, ela vai ajudar as pessoas a meditar. Essa é a proposta dela. Mas, na verdade, quando você coloca ali... Quem é um bom meditador, quem faz mindfulness, isso mais atrapalha do que ajuda. Mas, para a grande massa que vem de uma sociedade muito drivada no físico, isso são ferramentas de acordar, entendeu? A hora que ela percebe que ela consegue treinar o cérebro diariamente para estar em um estado de presença plena, ela vai acabar encontrando a Vivi em algum momento. Porque aquilo fez diferença na vida dela. E aí a gente chama isso de expansão de consciência programada. A tecnologia como o primeiro passo. Chama Muse. Opa. Aqui, máquina de empatia. Esse é o Facebook Spaces, é o Facebook do futuro. Ele já está entre nós.
A gente tem esse tipo de experiência lá no Voicers. E a hora que você pega o post de alguém com a mão, que é essa bolinha que ele pegou com a mão, tá vendo? E você entra dentro do post de alguém, o que está acontecendo aí? Sabe coisa que a gente chama de timeline, linha do tempo? A gente vai conseguir entrar realmente na linha do tempo das pessoas. Eu vou voltar nas suas memórias 10 anos atrás. E eu vou ver o mundo pela sua visão. Não tem nada mais poderoso que isso. Máquinas de empatia. E a gente vai poder entrar dentro das memórias das pessoas. Facebook. Deixa de ser aquela janelinha pra gente ver a vida alheia. A gente vai literalmente entrar no sapato das pessoas. E aí, eles vão fazer mais. O que é isso? Os nossos álbuns de fotografia vão ser transformados em memórias visitáveis em 3D. Eles vão pegar a inteligência artificial, as nossas fotos e álbuns, o que a gente está fazendo aqui hoje. Pixel a pixel, a máquina vai transformar automaticamente num lugar visitável em 3D. Coloco o óculos de realidade virtual, entro dentro no momento. Então, eu não vou só pegar o momento de uma pessoa com a mão. Eu vou entrar dentro daquele momento. E aí, o que acontece? Ela está transformando automaticamente isso tudo. E vem a vida, um momento no tempo. O Facebook lançou isso no final do ano passado. Eles provavelmente vão começar a testar à medida que os óculos ficarem mais acessíveis e menos parecendo uma máscara de mergulho. Isso está vindo. Pensa que são tecnologias que em 20 anos aconteceu com o nosso celular, vai acontecer com todas elas. Aqui são portas multidimensionais feitas também pelo Facebook. Aonde a gente vai poder capturar o mundo físico, para não perder a noção de realidade, não dar uma pintada e uma rabiscada, mas eles vão abrir portas, aonde a gente vai poder, parecendo muito próximo com o mundo físico, e ele chama de multiversos. Ou seja, eles vão começar a ensinar em massa para as pessoas que os ambientes digitais são lugares aonde você pode sentir experiências no corpo do outro. Você pode entrar em portas paralelas e sair de um ambiente para o outro muito rapidamente, ou seja, nos multi-universos, que é o que ele está mostrando ali, daqui a pouquinho a porta abre, e basicamente você consegue fazer trabalhos com pessoas estando muito próximos de você. E aí, eu também consigo me transportar. Esse é o Google do futuro, também já existe entre nós. Você tem o efeito astronauta. A Tetê está aqui, ela sempre se emociona muito fazendo isso. A hora que ela voa, e você tem a sensação de voar, tipo Superman. E você consegue ver do ângulo dos anjos ou dos passarinhos os lugares. Você consegue pousar em lugares específicos do globo. E você consegue fazer um zoom out, que é o começo do vídeo. E você consegue ver o planeta Terra, a Via Láctea, o Sol. O efeito astronauta. Né? É muito poderoso, entendeu? É o efeito astronauta, que é o que os astronautas sentem quando estão olhando para a Terra, né? Não tem separação. Então, tudo isso vai mexer com o cérebro, com as experiências, com as consciências da humanidade. E, por último, esse é o computador quântico da IBM. Em nada se parece com um computador. Ele também já está entre nós. Por hora, a Ellie, nossa amiga, ela fala que ela até consegue, se a gente ficar quietinho, ó. Ela fala que ela consegue escutar o on. A gente não sabe muito bem para que ele vai servir. Tá? Os cientistas amigos lá na IBM, eles são muito honestos em falar que, por hora, eles vão mover a gente da computação binária, 0 e 1, para a probabilística. Tudo que é possível ser feito entre 0 e 1, ou seja, vai ficar mais rápido, porque ela vai no nível subatômico. É uma computação que usa o quantum, né? A quântica para fazer a computação. Honestamente, a gente não sabe para que ela vai ser toda a potência que ela tem. Mas aquilo que a gente fica achando que é só física, ou que tudo é quântico, tem uma máquina que opera. E para vocês terem uma noção, ela opera a menos 272 graus Celsius, ou seja, 1 acima do zero absoluto. 16 camadas de proteção, porque o seu celular ou o computador das pessoas ao redor não pode interferir, porque aqui no nível subatômico é muito instável. Então a máquina, o celular não pode interferir, o seu coração não pode interferir. Que máquina é essa que a gente tem que proteger tanto? O que ela está acessando? A gente não sabe. Então, a mesma máquina, ou as mesmas máquinas que a gente tem tanto medo, ela pode ser
a maior conexão à liberdade da raça humana, ela pode ser o maior controle e a maior escravidão. E a diferença são os humanos operando. É por isso que estamos todos trabalhando em subir consciência. E aí, por que eu falo isso? São 20 anos, nós somos os adultos que levantaram a mão e falou, eu vou ser adulto entre 2020 e 2040, quando tudo isso estiver próximo da gente. Eu achei que tinha sido o Obama que falou essa frase, mas aí eu fui pesquisar, e na verdade ela é muito mais antiga. Ela é do século XII, dos índios Hopi, e é linda. É a poesia mais linda e mais futurista que existe. Eu convido vocês a procurarem, né? Poesia Hopi, com essa frase, eles terminam que nós somos aqueles por quem estávamos esperando, não vão ter outros. Somos nós mesmos. Então, onde quer que nós estejamos, o objetivo é ajudar a nós mesmos sermos melhores versões para que as coisas aconteçam. E rapidamente, Vivi, eu vou fazer a versão estendida em roxo. Então, tecnomagia. As civilizações antigas, ali em cima, egípcia, e a pirâmide não é egípcia, segundo canalizações e lendas, ela é Atlantis, pré-diluviana. Aqui em cima, aqui também é Atlantis, que é a terceira, né, que Platão capturou. A gente tem aqui Shambhala, ou seja, cidades intraterrenas de quinta dimensão. A gente tem lá em cima Lemúria, e a gente tem os Sumérios. De todas essas, a gente tem um pedacinho de Platão capturando ali, que está entre nós, né, que a gente acredita porque a gente acredita que ele é filósofo, que ele existiu. E os Sumérios, porque a gente tem resquícios. Foi encontradas 14 tábuas sumérias. Os Sumérios foram a civilização que nos trouxe a escrita, o nosso calendário e uma série de outras coisas. O Enneagrama. E a gente acredita em tudo que eles contam, até eles falarem assim na segunda tábua. Mas quem trouxe tudo isso foram os deuses astronautas, os Anunnakis, que vieram de outro planeta chamado Nibiru, que era o 10º planeta. Aí a gente acha que é lenda. O resto todo, a gente fala, ok, o planeta aceita a língua, o calendário, lá. E eles falam assim, eles vieram manipular a gente geneticamente. Eles, sabe, os deuses astronautas. Tudo tem a ver com o DNA nessa história inteira. Ali em cima é Lemúria. Eu não vou me estender, porque a gente tem outros convites para fazer no final, para se aprofundar nessa história. Eu quero chegar aqui, ó. A gente precisa ressignificar as tecnologias, criar consciência, pensamento, futuros desejáveis, porque isso afeta o campo. A hora que a gente tem medo das tecnologias, é porque a gente não só tem medo das narrativas de Black Mirror, Matrix, Terminador do Futuro, a gente tem memória celular de que já não deu certo algumas vezes. A gente tem DNA espiritual nas nossas células que tem essas memórias. E a gente precisa ressignificar isso, porque ela é neutra. E eu vou contar de um outro lugar que ela funciona muito como progresso humano. E é isso que me faz fazer o que eu faço desde sempre. E a gente precisa conhecê-las para entender o que elas são. E aí tem o lance de sois criadores, né? As máquinas substituindo trabalhos repetitivos, trabalhos que nós somos usados como máquinas, e todo esse processo dando mais espaço para a gente ser humano. É a primeira vez na história que a gente vai poder ser isso. A gente foi escravo um do outro por milênios. Os últimos 300 anos o capitalismo maravilhosamente trouxe para a gente a não mais escravidão um do outro e a possibilidade de ser máquinas nos sistemas. A gente gerou mais-valia o suficiente para poder estar aqui discutindo esse tipo de coisa hoje. A máquina tomando o nosso lugar vai ser a primeira vez que a gente vai ser convidado a ser humano. De verdade, em massa, na história. E aí, vai substituir, vai dar a possibilidade de onipresença, onipotência, onisciência, que são de deuses, né, de criadores. E a gente tem aqui a inteligência artificial substituindo inteligências superficiais, que foi o que a gente, como humanidade, fez até agora. A gente não usa o que a gente é ainda. E aí, a onisciência e a onipresença, ela pode ser muito experimentada via mundos imersivos. A hora que eu entro lá, em massa, porque já tem 3 bilhões de humanos no Facebook. A hora que Mark Zuckerberg fala, quero migrar em 5 anos 1 bilhão de pessoas para esses espaços virtuais, ele vai estar ensinando em massa as pessoas a receber corpos mais sutis. Quem já vestiu os óculos deles, que são óculos mais poderosos, percebe que você ganha, que nem diz a TT, mão de Shiva, né, cara? É meio azul, assim, o universo transparente. Você voa. Desculpa, o seu cérebro está tendo experiências que
que a gente só conseguia, até então, com um nível de espiritualidade muito evoluído. E para chegar nisso, eu tinha que estar com o corpo sendo bem alimentado, eu tinha que estar com a emocional muito bem trabalhado. Vai ser em massa as pessoas experimentando coisas que eu só conseguia em níveis muito altos de desenvolvimento espiritual, de coeficiente espiritual. Isso vai ter uma reverberação. E está por acontecer, né? A gente vai sair da geração Windows, que a gente põe a carinha nos quadradinhos, e vai entrar o corpo inteiro. E a hora que você entra o corpo inteiro, você tem memórias daquele lugar. E aí, blockchain, internet 2.0, o pessoal fala assim, vamos virar digitais, viver para sempre, sua persona digital. Ok, cara pálida, você já ouviu falar em registros acásticos? Provavelmente não. O que você está reinventando aqui com blockchain é isso. Porque a gente está mimetizando, a gente está bioespiritualmente mimetizando o que já existe, o que sempre foi. A hora que eu quero ter câmeras 360 capturando tudo o tempo todo, o que na verdade a gente está querendo mesmo é conhecer sobre a pineal. Só que em massa, esses conhecimentos estavam nas escolas de iniciação. A gente está às vésperas dessa ponte ser cruzada. E aí, desmaterialização. Quando eu boto esse monte de gente com óculos no rosto, aprendendo sobre corpos mais sutis, e que se alguém me chama pelo celular digital desmaterializado, porque não vai ter celular, não vai ter nada, é tudo desmaterializado. Eu já consigo ligar para as pessoas de um celular desmaterializado na minha frente só porque eu tenho óculos. A hora que eu puxo vocês aqui no meu celular, no meu relógio, de um ambiente para o outro, desculpa, você está ensinando isso para a célula de vocês, em massa, a fazer viagens astrais. As pessoas provavelmente vão sair daquele lugar, vai dormir de noite e vai começar a sair do corpo e não vai estar entendendo, ou vai estar achando que continuou lá no Facebook Spaces, entendeu? É isso que a tecnologia vai fazer pela gente. E aí, as nossas capacidades de criar as nossas versões digitais, é a nossa vontade de viver para sempre, e as diversas narrativas, e as diversas encarnações digitais, e reencarnações digitais. A gente vai ter muita experiência. Resumidamente, é um salto quântico de lucidez, né? A gente vai ter aí corpos sutis, aprendendo sobre corpos sutis com essas tecnologias, sobre voar e volitar, mudar de dimensões, romper tempo e espaço, realidades invisíveis, transmissão de pensamento, teletransporte. Às vésperas a gente comprar achando que a gente comprou videogame. E a gente vai ter que estar muito preparado. Por que vocês acham que esse é um ambiente que provavelmente alguém já está fazendo alguma coisa nessa área terapêutica? Por que o chamado é tão grande para coach, para constelação, para terapias, para ressignificar a música? Por que o chamado é tão grande? Por que está desenvolvendo tanto? Eu, como pessoa que estudo futuros, eu tenho que estudar o humano e as tecnologias. Tá exponencial a tecnologia, mas o humano está incrível. Porque senão a gente não vai dar conta, senão vai repetir o que já aconteceu. Com Lemúria, com Atlântida. Eles dão um jeito, mandam uma outra chuva. E aí eu fecho dizendo que o que mais me ajudou nesse processo, principalmente nos últimos 3 anos, eu não sei o quanto de vocês já ouviram falar do Segredo de Shambhala, mas ele é a 11ª profecia, do Profecias Celestinas. Esse é um livro que me encontrou quando eu tinha 18 anos. E eu fui encontrar a 11ª agora, ano passado. No momento exato que eu precisava encontrar as explicações corretas sobre o que de fato é a tecnologia. Shambhala é uma cidade que, para quem não conhece, de 5ª dimensão. Tem Atlantes lemurianos, segundo as lendas, vivendo ali. Eles já entendem 5ª dimensão. E não é só assim, eu tenho que viver em gratidão e amor. Amigo, você não tem que. Porque se você entrar em 5ª dimensão, todos os seres de 5ª dimensão, é o que a Vivi falou, eles não têm dúvidas sobre a conexão do todo, sobre a lei do um. Estamos todos conectados. Isso quer dizer o quê? Se você consegue atingir 5ª dimensão, coitado deles quando a gente consegue alguns segundos na 5ª dimensão, porque a gente leva toda a nossa dualidade para lá. E aí o que acontece? O meu medo, a minha raiva, a minha ira, o meu desejo, todas as minhas descompensações, elas reverberam por todos aqueles que estão já vivendo na 5ª dimensão e volta para mim. Não é que você precisa de amor e gratidão para viver lá. Se você não estiver em amor e em gratidão, provavelmente a sua dualidade em polaridade negativa vai ser multiplicada por todos os seres que você vai tocar. E são todos os seres mesmo, e você não vai dar conta de voltar com aquilo para você.
Então, o entrar em quinta dimensão não é estar, eu tenho que vibrar em amor e gratidão. É a única condição de poder estar lá. E aí, o pessoal fala, mas como é que a gente tira o véu e vê essas cidades de quinta dimensão? Geralmente elas são intraterrenas, tem alguns portais. Aqui no Brasil, o que eles dizem é que a gente tem um grande portal no Mato Grosso do Sul, lá naquelas águas em Bonito, tem no Monte Shasta, tem alguns, né? O Himalaia, Shambhala teoricamente está no Himalaia, ou já migrou para algum lugar, por fim. São as cidades de quinta dimensão. E como é que chega lá? Como é que a gente tira o véu? E uma das coisas mais legais que eu li ultimamente foi, para tirar o véu, a gente tem que deixar o cardíaco comandar. É o coração que comanda. Porque ele já sabe. Ele tudo sabe, ele confia, ele vai ao fluxo. A mente deveria se curvar a esse coração, na mesma intensidade, para que a gente pudesse confiar como a gente confia com o coração. Por quê? Porque essa é a única forma do véu. Não é que ele vai cair. Do véu ser integrado. Sabe por quê? Porque nós somos os véus. Nós e as nossas dualidades são os véus. Enquanto a gente não conseguir... O que eles falam nesse livro é que a gente pode sentir tudo que é dualidade negativa, polaridade negativa, 10% do nosso dia. Então, se o dia tem 24 horas, de lambuja, 3 horas por dia você pode ter raiva, dor, desamor, medo, ansiedade, os descompensamentos da polaridade. O resto do dia você tem que integrá-las, porque elas não desaparecem, você integra elas. Porque aí você consegue subir a patamares de quinta dimensão, porque provavelmente se você não está sentindo aquilo, você está sentindo a polaridade positiva, que é aonde esses seres operam. E aí eles falam o quê? Eles falam que a tecnologia nesse lugar é a melhor explicação. Ele fala que o tempo todo que a gente desenvolveu tecnologia foi para a gente manifestar pensamento. A primeira tecnologia que a gente fez, que foi a roda, o fogo, foi porque a gente queria se esquentar, ou a gente queria andar mais rápido, e a gente foi pensando naquilo e teve décadas, séculos para resolver isso. Hoje em dia está tão potente, qualquer coisa que a gente inventa, em pouco tempo a gente já consegue manifestar. Lá na quinta dimensão de Shambhala, eles manifestam tudo com o pensamento. É tudo mais sutil, a matéria é mais sutil. A única máquina que eles têm é uma caixinha preta na frente de todas as casas, porque eles falam que os nossos cientistas ainda vão descobrir que as ondas magnéticas, elas não só transmitem, mas elas manifestam. E a hora que elas conseguem manifestar, o nosso pensamento é amplificado para manifestar as coisas. Então, a gente manifesta tudo. Parede, casa, coisas, ajuda, remédio, tudo. Com o pensamento. E a tecnologia serve para isso. Então, eu acho que era o que eu tinha para dizer. O convite é esse, expansão de ciência e consciência. Então, se você se sente em transição, existem pontes, os DNAs históricos estão aí. A gente precisa ter consciência disso, porque nós somos a geração da transição. E aí, se vocês quiserem saber mais, a gente vai falar só sobre origens no dia 24, dentro da Virada Zen Sustentável, lá no Brilha. Só fotografar aí o QR Code ou me puxar nas janelinhas, que aí hoje a gente vai falar muito sobre tudo isso. O objetivo é sair com um grupo de estudos depois, para que a gente possa compartilhar, se vocês têm essa curiosidade de saber tudo o que aconteceu e tudo que potencialmente a gente vai ter que ajudar a construir. Obrigada. Obrigada a você, mulher. Isso é só um taste de Lígia. Só um little taste, maravilhosa. Mas eu nunca fui tão verdadeira nisso. Eu nunca tive arranjado um espaço que eu pudesse contar a parte roxa. Obrigada mesmo por escutar. Que linda, que honra. Eu vou compartilhar com vocês que semana passada eu estava com a filha de uma amiga de 5 anos e ela estava construindo uma maquete. Uma folha de sulfite com um tubo, aí ela colou uma fita verde e ela colou um adesivo. Eu falei, o que é isso, Sofia? Ela falou, é uma máquina. Uma máquina? Máquina do quê? É uma máquina de que realizar, é uma máquina que realiza todos os meus pensamentos. Ela já estava lembrando. Eu falei, é mesmo? Como é que funciona? É muito simples. Eu penso, aqui põe a intensidade... Mentira. E manifesta. As crianças estão vindo dessas cidades de quinta dimensão. Ela falou assim, mas é só o que eu penso, porque senão eles ficam monitorando. Desse jeito. 5 anos. Eu falei, que maravilha, Sofia. O que as canalizações, as lendas dizem é que tem muita criança que foi treinada nessa cidade de quinta dimensão e estão vindo para ajudar. Porque nós só seremos os 60, né? Eles serão os de 20 e 30, eles precisam vir muito mais equipados
do que a gente. Maravilhosa. Mundo de Sofia. Ô, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar essa oportunidade maravilhosa para a Lígia aqui. Pode. Claro. Gente, eu tô arrepiada, assim. Linda. Eu achei que tava ficando longo. É sério, minha amiga, eu até falei assim, é que isso tá acontecendo comigo, mas eu não tô usando nada de texto. Foi natural. E eu tipo, nossa, o dedo tá sendo muito louco. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Por favor. É, Qual o seu nome? Ana Paula. Aconteceram várias coisas, assim. Eu teve alguns dias, assim, umas 3 vezes que eu comecei a sentir muito amor, e eu senti um líquido passando pelo meu corpo, minha boca doce, doce, assim, muito doce. Teve uma ocasião também que eu vivenciei, relembrei uma dor, assim, veio do nada, e eu pus a mão no coração, assim, e falei assim, abre o coração, e me vi mesmo, bem pequenininha dentro do meu coração. Outras coisas que vêm acontecendo, eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, recebendo insights, assim, e eu escuto, eu levanto e começo a escrever. E eu começo a escrever tudo, como se eu estivesse recebendo coisas. E vem muita coisa, assim, só que eu não estou sabendo lidar, assim, muito de verdade, assim, porque eu não tenho referência disso, eu não conheço ninguém que está acontecendo isso, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Eu estou muito feliz. Maravilhoso. Eu acho que até a energia vital voltou, porque eu tenho sentido muito, assim, não passa, assim, sabe? E aí eu começo a falar coisas e as pessoas começam, nossa, mas de onde está vindo isso, né? E eu não consigo ficar mais no meu trabalho, eu não consigo mais trabalhar lá. E eu falei, gente, eu não consigo mais ficar aqui. Hoje eu conversei com o diretor da empresa, eu chorei para ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo mais trabalhar aqui, eu não consigo mais. Bem-vinda à transição. Semiconsciente. Ana Paula, eu acho que é o que todos nós estamos passando. Eu acho que não tem início de transição consciente sem uma grande dor. É normal. O físico ele vai ajustar, o emocional vai ajustar, a espiritual. Até porque parte desse trabalho das origens, a gente traz o DNA histórico, ou seja, a gente conta com detalhamento essa história passada. E a gente vai contar um pouco do DNA das pessoas. A gente está sendo muito ativado pelo DNA. Tem muitas canalizações, tem muitos estudos e muitos livros. E aí, o que a gente pede é que passe pelo crivo do seu coração, que é o que você falou agora. Eu não tenho como comprovar. Eu tenho que comprovar tudo que eu posso de ciência, eu vou. Tanto eu quanto a Gabi, que é minha parceira nesse Origens. A gente vai. A partir daquilo que a gente não consegue mais, a gente precisa seguir o crivo do coração. A gente vai atrás de várias canalizações, de várias lendas, de vários lugares, de várias energias. A gente recebe também como você está recebendo e passa pelo crivo. E sabe o que é mais legal? O download que vem do outro lado, isso é histórico, tá? A hora que você vê, por exemplo, um Edison que inventou a lâmpada, segundo a história, e um Nikola Tesla, que realmente inventou a lâmpada, ele tem a seguinte frase: 99% transpiração, 1% inspiração. Porque ele ficava putíssimo com o Nikola Tesla. Como é que o Tesla conseguia fazer coisas mais incríveis da eletricidade? Ele olhava para o sol. E ele conseguia, através do sol, capturar tudo aquilo e fazer algo melhor que o Tesla. Então, no Nikola Tesla, era 99% inspiração e 1%, porque ele dava, o trabalho que ele dava de escrever o que ele estava capturando. Download, é assim que eles funcionam. Quando você quer ficar no ego, só na matéria, você vai chegar lá, você vai demorar pra caramba. No mundo, então, que a gente tem um mar de letrinhas e um mar de informações, se você quiser achar sozinho, sem a ajuda da galera do invisível, passando o Big Data planetário para vocês, eles têm as máquinas, a gente não tem. A tecnologia que está do outro lado é infinitamente melhor do que a que a gente está aqui. A gente está copiando do outro lado. E se você quiser fazer sozinha, vai demorar muito. E não vai ficar igual. E você sabe, a hora que você vem intuída, todo mundo sabe aqui, a parte do trabalho que você faz intuído é poderoso. É aquilo que faz sentido. Ativa, faz o que acabou de fazer em você. Eu não sabia por que eu tinha que fazer o estendido aqui hoje. Talvez quando vocês permitam que a gente saiba o que está acontecendo aí com vocês, a gente comece a entender o porquê que a gente tem que falar o que a gente tem que falar. Então, só levanta e faz.
É o que eles precisam, porque eles precisam de gente acordada. Tem muito trabalho nos próximos 20 anos. E se a gente ficar meio perdido no ego, eles desligam a janelinha o cabo de controle de informação e ligam em quem está menos egóico ali, fazendo o que tem que ser feito. Somos todos portais dessas informações. Eu quero só declarar que eu estou muito feliz que você veio hoje, Ana. Ela quase não veio. Eu falei, Ana, você precisa vir hoje. Que bom que você veio. Maravilhoso. E sabe qual é o mais legal? A gente é uma matemática perfeita. A hora que você começa a ajustar um lado, a gente está numa casa aqui cujo alimentar é importante, né? Para mim, o meu processo de transição consciente, porque ele sempre existiu, começou há 3 anos atrás. Eu estava muito doente, eu não comia, eu não dormia. Fisicamente, eu estava doente. E aí os mantras entraram na minha vida. Fazia muito tempo que eu não escutava. Eu nem sabia direito deles. Entrou Gayatri. Gayatri ficou assim 3 meses, rodando 24/7. Depois entrou mais uns outros. E depois de um ano, veio a intuição e falou, vai traduzir os mantras. E aí eu entendi o que ele estava curando. E à medida que eu escutava, eu sentia a necessidade de comer melhor. E à medida que eu comia melhor, eu pensava melhor. E à medida que eu pensava melhor, vamos transformar melhor por mais leve? Então, à medida que eu comia mais leve, eu pensava mais leve, eu vivia mais leve. Eu não conseguia ficar mais em trabalhos duros, de economia dura. E aí eu conseguia trazer maiores verdades, porque o outro lado ajudava com bastante download de informação. E assim a gente vai transformando economias duras em economias leves. Quando a gente vê lugares como esse, que é uma economia de compartilhar, economia de acesso, economia circular, economia digital, coletiva. Desculpa, você não consegue fazer economia se você não for circular, se você não der acesso, se você não souber compartilhar. Economia da confiança. Se você não for confiável e der confiança, você nem consegue acessar esses novos mundos. O que já está acontecendo? A gente está trazendo frequências de 5ª dimensão para cá. Lugares como esse, eu não tenho dúvida. Eu estava chegando aqui, aí vem um abraço, o Du chegou, a gente abraçou. O que eu falei ali na mesa? Cara, a sensação que eu tenho é nosso lar. Estamos chegando no nosso lar. Né? Oxambala, quem gosta daqui do pessoal, assim, chego aqui, para mim a sensação que eu cheguei no nosso lar. Como tomei um suco de rosa, um chá de rosas. Se a gente morre, certamente quando você chega do outro lado, é um latte desse que está te esperando, entendeu? Um chá de rosa. Então, assim, escutando músicas de qualidade que sobe a vibração, isso é trazer o paraíso para a Terra. É isso que a gente está fazendo, em cápsulas, mas vai aumentar. Porque é assim que funciona. Viva! Uau! É só suspiro, né? Ju, quer aproveitar? Fala, meu amor. Lígia, na verdade eu queria... Meu coração está explodindo, tá? Todos nós, cardíaco bombando aqui da galera. A Vivian me chama toda semana para vir aqui. E hoje ela mandou esse convite e eu falei para ela vir. Hoje bateu meu coração, eu sei que eu tenho que estar aí. E eu tive que fazer enfim, na minha agenda para estar aqui. E quando você começou a falar, eu concordo com 100% do que você falou. E eu Obrigada. Obrigada. A gente sabe, né? Obrigada. Acho que esses são os encontros. Esses são os reencontros. A gente vai ter que lembrar de todo mundo. E seu encontro com espiritualidade, gente? É isso. Viva! Que a gente se inspire, que a gente tenha coragem. Está tudo codificado no DNA. A gente reconhece assim. A minha pergunta, eu concordo com todo mundo falou. E eu também trabalho com tecnologia e também tem esse lado espiritual. Tecnomágica. Sim, eu sou meu professor de yoga. Iba! E eu tenho essa coisa também com lugares onde eu visito. Por exemplo, faz um mês eu fui para a África do Sul e eu falei para onde eu vou. Eu falei, é aqui. E tem esse chamado, isso rola. Mas a minha pergunta é muito
Eu fazia a comunicação toda, né? Eu era do marketing de uma grande corporação. Depois joga no LinkedIn, vocês vão saber qual era. Uma grande... O M era de mãe. Maravilhosa, era uma casa maravilhosa. Eu trabalhava com todas elas. Eu não fiz ainda. Lembra que essa é a segunda vez? Isso daqui está sendo gravado. A hora que sair é terra de ninguém, né? É terra de todo mundo. Eu fico imaginando aquele meu executivo ouvindo eu falar essas coisas. Eu falo, puxa, ali já ficou bem louca. Não, eu não estou mais, mas assim, eu moro do lado da empresa. A empresa ainda está em mim. Enfim, eu tenho grandes amigos lá. Eu acho que a gente não foge daquilo que a gente veio fazer. E toda vez, eu tenho um amigo, acho que muitos conhecem, o Fábio Novo. Ele faz uns livros também muito legal, sobre ficção da vida real, espiritual. E ele fala uma coisa que é assim, a gente tem como se fosse um gráfico, tá? Que você veio cumprir pedras grandes aqui. Todas as vezes que a gente está muito distante daquilo que a gente combinou, a vida fica difícil. É duro, a gente tem que usar muita força e energia, magnetismo, ectoplasma pessoal para conseguir empurrar. E eu era praticamente uma usina, né? Empurrava tudo, conseguia e sofria e não gostava e queria o próximo, era quase um ópio, né, o trabalho. Quando você vai para onde você tem que ir, é fácil, é o fluxo. É leve. Eu sei lá de onde as coisas brotam hoje em dia, mas elas brotam. Assim, tem toda uma vontade de fazer. Quanto mais eu acho que agora, falando escancaradamente desse jeito, nem sei para onde eu vou, entendeu? As empresas ainda me chamam para falar de um dia em 2037, mas já está começando, as pessoas querem saber de tecnomagia, entendeu? Eu tenho um programa na rádio que chama Tecnomagia, uma rádio geek de tecnologia. E o dono da rádio, hoje, o pessoal do marketing queria mudar. Por que você não chama de Voicers? Eu falei, mas Voicers é o negócio que eu fundei, eu já chamo de Voicers, o que eu chamo de Voicers. Não, mas tecnomagia ninguém conhece. Ele veio assim e falou, não, tecnomagia vocês não mexem. É o que ela está fazendo aí, deixa ela fazer. Ele nem entende direito, mas deixa ela fazer, entendeu? E eu acho que é desse lugar. A gente integra. Nunca vou deixar. Eu sempre vou saber fazer tecnologia. O que as pessoas vão descobrir agora é o porquê que eu faço tecnologia. Porque eu acho que a gente precisa subir consciente. A tecnologia é uma ponte. Tem um filme ótimo que chama La Belle et Verte. O melhor, é esse. O melhor filme. Ele olha para aquilo e fala, cara, eles usam tecnologia ancestral. E tipo, ele estava olhando para o celular, para a televisão, tecnologia ancestral. Porque eles já sabiam fazer com a mente. O que a gente está aprendendo com essas tecnologias, a gente está treinando a mente para fazer aquilo que a mente já sabe fazer. Infelizmente, no mundo que a gente está hoje, a gente não tem escolas iniciáticas para todo mundo. A gente nunca teve, na verdade. Se alguém tem experiências nos templos de Ísis lá atrás, era a minoria que estava no templo. Era a minoria que estava numa Rosa Cruz, As escolas iniciáticas eram sempre para a minoria. Poxa, a gente está às vésperas de, em massa, possibilitar isso. Por quê? Campo mórfico. Centésimo macaco. A gente está ativando o campo de energia. Então, se você está em tecnologia, a missão é grande, porque a gente não chegou lá ainda. Ela pode se tornar a polaridade negativa dela. Estamos todos trabalhando para subir a consciência. Do contrário, a gente já sabe o que acontece. E não acontece por muito tempo. Aí acaba e começa de novo. É que nem lá no Matrix. Quantos Neos existiram? 15. Porque em algum momento destrói e começa tudo de novo. Porque a gente não pode, Até porque está no plano de Gaia, né? Ela vai. A pergunta é, vamos com ela? Viva. Temos mais 3 horas? Seu afora precisa fechar, né? Mas a gente pode, sei lá, espaço para dormir. Complementando só, eu acho que é isso. É um lugar muito curioso que me vem para dizer que assim, a gente não tem mais tempo a perder
E, ao mesmo tempo, isso não tem que gerar... A gente tem que procurar... E esse é o grande coisa. Espírito é respiração. E é a respiração que vai trazer o centro que a gente precisa da informação, né? Porque senão a gente vai ficar louco de ansioso. E não é também esse o caminho, né? É um lugar muito mais sereno, muito mais centrado, muito mais focado e direcionado para o que é, né? Porque a ansiedade tira a gente desse lugar. Então é respirar, gente. É encontro com a espiritualidade. Muito obrigada, Lígia, por essa sabedoria. Ai, que maravilha! Gente, a gente, em teoria, em tese, faz mais uma musiquinha para a gente ir embora nessa frequência. Vocês topam? Vamos fazer mais uma para... Se quiser ficar aqui, eu fico à vontade, Li. Obrigada, amor. Viva, gente. Uau, hein? Uau. Reencontros, com direito a reencontros dos Sumérios aqui. Vai saber. Ai, ai. Mas eu estava falando, né? Os Sumérios são... Vocês conhecem o Eneagrama, gente? É uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. E... Nossa, quando eu descobri o meu eneatipo, eu quase morri de chorar. Quase morri de chorar. Mas é bom. Porque a gente tem que se conhecer, né? Para trazer o nosso melhor à tona. Viva! A gente vai fazer só uma? Mais 15, mais 15. Vamos fazer 2. Ah, não pode ser. A gente faz uma, mas vocês pedem mais uma. Rapidinho, vai. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos? Vamos se jogar? Eu vou fazer esse mantra, gente, porque ele é um mantra, é uma oração, na verdade, de fechamento. E ele é isso, é um pedido de guiança para tirar a gente das trevas e levar em direção à luz, tirar a gente do medo e colocar no amor, tirar a gente da ilusão da finitude em direção à imortalidade. Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya. Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open sky. Lead me from death to eternal life. Oh, Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya.
Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya. Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open sky. Lead me from death to eternal life. Oh, Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya. Oh, Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya. Oh, Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya. Bom, Tico, já só está pedindo, já que você insiste. Valeu, Tico. A última, gente. Essa daqui é uma... quando eu componho, Homens Vats. Bem no fundo, todo mundo é luz, gente. E o que a gente precisa é trazer essa luz à tona e brilhar. Tem uns que estão um pouquinho mais apagadinho, mas a gente está aqui para ajudar a acender a luz do outro. Homens Vats, todo mundo é luz, todo mundo é luz. Farinha do mesmo saco, o mesmo cabo elétrico que alimenta sua fonte, alimenta o rio que cruza a ponte por baixo, alimenta o rio. A sombra existe pra mostrar que há sempre um brilho por detrás. Vamos brincar. Eletromagnético onde a mente contamina, deixando a essência de lado. Silêncio vem pra nos mostrar sobre a lição do Criador. É simples, é só paz, consciência e amor. Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom pra celebrar.